A terra estava dura como pedra naquela manhã de agosto, quando Raul fincou a primeira estaca e marcou o centro exato do que muitos chamariam, nos meses seguintes, de sua maior maluquice. O sol ainda nem tinha tocado o topo das serras, e já fazia calor suficiente para rachar lábios, cansar músculos e atormentar qualquer pessoa que ousasse trabalhar ao ar livre. Mas Raul não reclamava. Pelo contrário, sorria. Porque era naquele calor extremo que seu plano fazia mais sentido. A pequena cidade onde morava sofria com verões cada vez mais severos. Casas esquentavam tanto que era comum ver moradores jogando baldes de água no chão para tentar aliviar a temperatura. Ventiladores não davam conta. Ar-condicionado, além de caro, custava a operação de um rim no consumo de energia. Às 3 da tarde, o calor parecia vivo, agressivo, espesso, como se o ar fosse um cobertor quente que ninguém conseguia arrancar. Raul, porém, tinha estudado algo diferente. Algo antigo. Algo que quase ninguém dali conhecia, poços de ventilação vertical. Torres subterrâneas de resfriamento. Canais de ar frio vindos das entranhas da terra. Soluções que povos antigos usavam em desertos, vales secos e regiões onde a temperatura externa tornava tudo quase insuportável. A ideia era simples, pelo menos na teoria. Se a Terra, a partir de certa profundidade, mantém temperatura constante, então bastava criar um canal que trouxesse esse ar estável para dentro da casa. O ar quente subiria e sairia pelas chaminés de ventilação. O ar frio viria de baixo. Sem eletricidade. Sem motores. Sem barulho. Apenas física, gravidade e diferenças de densidade. Mas quando Raul começou a cavar, ninguém pensou em física. Pensaram em loucura. A primeira enxadada mal arrancou poeira. A segunda fez apenas um pequeno corte na terra seca. Na terceira, ele já estava suando como se estivesse dentro de uma fornalha. Os vizinhos, ao verem aquilo, não perderam tempo. "O que esse homem tá aprontando agora?" perguntou uma senhora passando com sacolas. "Isso é poço?" indagou outro. "Mas poço de água? Aqui? Nessa ladeira?" "Não, não é poço de água", disse um terceiro, rindo. "É um poço de doido." E todos riram. Mas Raul continuou. Comprou pás, picaretas, carrinhos de mão. Mediu profundidade com barbante. Estudou mapas de solo. Fez cálculos rabiscados em folhas amassadas, como um cientista improvisado tentando decifrar segredos debaixo da própria casa. Dia após dia, cavava. No calor. No vento seco. Na poeira que colava na pele. E, quanto mais cavava, mais risadas surgiam. "Vai afundar a casa!" gritavam. "Esse buraco vai virar abrigo de bicho!" insistiam. "Tanta invenção pra quê? Compra logo um ar-condicionado!" aconselhavam. Mas Raul não desistia porque sabia de algo que eles não sabiam. Abaixo de 3 metros, a temperatura do solo ali na região se estabilizava entre 18 e 20 graus. Um contraste absoluto com os 37, 38, às vezes 40 graus do lado de fora. Aos 4 metros de profundidade, o buraco já parecia um túnel. Aos 6 metros, o ar lá dentro era fresco. Aos 8 metros, frio. Frio. Ele desceu pela escada improvisada, sentou-se no fundo da cova e respirou fundo, sentindo o ar úmido e gelado que vinha da terra. Sorriu. Ali estava a prova viva de que sua ideia não era loucura, era solução. Começou então a revestir as paredes com pedras lisas e argamassa de barro. Criou canaletas para evitar infiltrações. Deixou espaço para tubos cerâmicos que carregariam o ar frio para dentro da casa. Instalou, com cuidado, uma abertura controlável, uma espécie de válvula manual que permitiria ajustar o fluxo de ar. Quando o sistema ficou pronto, alguns meses depois, ninguém apareceu para rir. Já tinham cansado daquela obra estranha. Acharam que Raul tinha desistido. Ou que tinha inventado uma cisterna tosca. Ou que ia usar aquilo como porão para guardar tralha inútil. Mas então, chegou dezembro. O calor era insuportável.
O tipo de calor que faz as pessoas desistirem de cozinhar, que transforma colchões em esponjas tórridas, que deixa paredes internas tão quentes que parecia que alguém tinha passado ferro quente por cima delas. Foi nesse dia que o primeiro vizinho percebeu algo. A casa de Raul estava com as janelas fechadas. Mas não havia vapor, não havia ar pesado, não havia estufamento térmico. Pelo contrário, a porta, ao toque, estava fria. Fria. Isso tá errado, murmurou o vizinho, tocando de novo. Não resistiu, bateu na porta. Raul abriu. Uma onda de ar gelado escapou por entre a fresta, como se ali dentro houvesse um freezer invisível. O vizinho arregalou os olhos. Como é que? Tentou perguntar. Raul sorriu. Entra. O homem entrou devagar, como quem pisa em território sagrado. Ao cruzar o limiar, sentiu algo inacreditável, a casa estava entre 20 e 22 graus. Um frio confortável, constante, silencioso. Não havia máquinas. Não havia adultos modernos. Não havia nenhum aparelho instalado. Apenas o suave fluxo de ar vindo do poço de ventilação, subindo pelas tubulações, renovando a casa inteira de forma natural. Isso é impossível. Não é, se explicou Raul. É a terra fazendo o trabalho dela. A notícia se espalhou. No dia seguinte, 5 pessoas foram visitar. Na outra semana, 15. Depois, 30. Gente que nunca tinha conversado com Raul agora perguntava sobre profundidade ideal, largura do poço, cálculo de volume de ar, revestimentos internos. Enquanto isso, os céticos tentavam reduzir o feito. Deve ser corrente de ar. Deve ter máquina escondida. Deve ter gelo lá embaixo. Até que Raul convidou todos a descer e ver o poço com os próprios olhos. Um por um, desceram pela escada larga, sentiram o ar frio tocando o rosto, observaram as paredes estáveis, as pedras bem encaixadas, o silêncio profundo que vinha do solo. E quando voltavam para cima, saíam com outra expressão. Não era mais deboche. Era respeito. Mas o verdadeiro impacto só viria alguns meses depois, quando o calor atingiu o pico mais cruel dos últimos anos. A cidade inteira derretia. Pessoas não conseguiam dormir. Ventiladores viravam apenas enfeites barulhentos empurrando ar quente. Crianças choravam de irritação. Animais buscavam sombra debaixo de qualquer coisa. E a casa de Raul permaneceu perfeitamente fria. Baixos 21 graus. Constantes. E estáveis. Sem energia. Sem esforço. Isso mudou tudo. Famílias passaram a pedir ajuda para construir poços parecidos. Técnicos da cidade vieram tomar nota. Uma universidade regional mandou alunos para estudar o fenômeno. Um engenheiro, impressionado, disse: "O que você fez aqui é o mesmo princípio das casas subterrâneas persas que existiam há 2500 anos. Só que adaptado ao nosso solo. Isso é brilhante." E pela primeira vez na vida, Raul ouviu algo que jamais imaginou ouvir. "O senhor pode ensinar a gente?" E foi assim que a maior maluquice o virou modelo. Que o oposto de doido o virou exemplo. Que a risada virou silêncio. E o silêncio virou admiração. Porque, no fim, as pessoas perceberam uma verdade simples. A natureza já sabia resfriar casas muito antes da invenção do ar-condicionado. Só faltava alguém corajoso o bastante para cavar até descobrir. O ChatGPT disse. Os dias seguintes foram de puro espanto para quem visitava a casa de Raul. A sensação de entrar naquele interior gelado, enquanto do lado de fora o sol torrava telhados, era tão surreal que alguns moradores iam 2, 3 vezes, só para confirmar que não tinham imaginado. E, a cada retorno, a casa continuava fria como se tivesse o seu próprio clima particular, protegido das oscilações brutais da região. Foi aí que começaram os debates, primeiro na praça, depois nas rodas de conversa, depois nas redes sociais da cidade. As pessoas se perguntavam como algo tão simples havia sido ignorado por tanto tempo. O ar que subia do poço era limpo, constante, silencioso.
Passava por tubos cerâmicos que mantinham a temperatura estável, invadia a casa de forma suave e empurrava o ar quente para fora, pela abertura superior. Sem barulho. Sem consumo de energia. Sem manutenção cara. Sem peças modernas que quebram a cada 2 anos. Tudo funcionava graças à diferença de densidade entre o ar frio, mais pesado, e o ar quente, mais leve. A própria casa se ventilava, como um organismo respirando com pulmões feitos de terra e gravidade. Mas, enquanto muitos se impressionavam, alguns ainda resistiam à ideia. Isso vai mofar, murmuravam. Essa casa vai ficar úmida demais. Esses tubos aí vão entupir. Espera até chegar o inverno, vai virar geladeira. Raul ouvia tudo sem rebater. Sabia que dúvidas surgem antes de entendimento. E sabia, sobretudo, que o sistema que tinha construído era mais robusto do que qualquer suposição apressada. E o tempo provou isso. Quando o inverno chegou, o poço não tornou a casa gelada demais, apenas a manteve numa temperatura confortável. O ar frio natural era regulado pela válvula que Raul instalara, permitindo controlar a quantidade de ventilação que subia. Durante dias especialmente frios, ele diminuía o fluxo e mantinha a casa agradável, enquanto vizinhos reclamavam dos ventos cortantes. A casa não tinha mofo. Não tinha infiltração. Não tinha entupimentos. Não tinha cheiros estranhos. Não tinha nada do que previram. Pelo contrário, os níveis de umidade interna estavam mais equilibrados que nas casas convencionais da cidade, sempre condenadas ao calor abafado do verão e ao ar seco do inverno. Quando os técnicos municipais estudaram a casa com instrumentos, detectaram algo surpreendente: o fluxo constante de ar frio também renovava o oxigênio interno de forma mais eficiente que janelas abertas. Isso reduzia a sensação de abafamento e até trazia mais bem-estar aos moradores. A notícia ganhou força. O respeito começou a nascer onde antes havia zombaria. E a cidade inteira parecia querer entender como aquilo era possível. Foi assim que Raul passou a ser convidado para explicar seu projeto em pequenos encontros comunitários. No primeiro, só apareceram 5 pessoas, 3 curiosos, um agricultor que queria tentar o mesmo e um professor de física do ensino médio. No segundo encontro, foram 12. No terceiro, 15. No quarto, 30. A sala ficou tão cheia que transferiram a conversa para a área externa da escola. Ali, sob a sombra de uma mangueira antiga, Raul explicou tudo do começo ao fim, a profundidade ideal do poço, o revestimento com pedra, o cálculo do diâmetro dos tubos, a posição da saída superior, a importância da diferença de altura entre entrada e saída, e até como a inclinação do terreno influenciava o fluxo. O professor de física anotava tudo como um aluno dedicado. Alguns moradores gravavam vídeos. Outros apenas observavam, boquiabertos. E foi nesse encontro que a frase que mudaria a cidade inteira surgiu, dita por uma senhora de mais de 70 anos, conhecida por nunca ter economizado palavras. Se a terra já faz o ar gelar sozinha, por que a gente ficou gastando dinheiro com máquina esse tempo todo? Silêncio. Depois, risadas. Depois, aplausos. E foi nessa noite que um novo movimento começou, moradores formando grupos para cavar seus próprios poços de ventilação. Mulheres, homens, jovens, idosos, cada um com uma pá, uma enxada, um carrinho de mão. Um mutirão espontâneo nasceu, inspirado não em modernidade, mas em ancestralidade. A cidade, que antes chamara Raul de doido, agora o chamava de pioneiro. Foi então que algo inesperado aconteceu, os ventos de mudança chegaram além do calor da estação. Um engenheiro ambiental de outra cidade soube do projeto e decidiu visitar. Quando entrou na casa e viu o sistema funcionando, esqueceu até de cumprimentar Raul, ficou parado, olhando para o teto, sentindo o ar frio bater no rosto, tentando entender como algo tão simples podia ser tão eficiente. Isso é brilhante. Murmurou, quase em transe. Você reinventou uma técnica ancestral para o nosso clima. Isso poderia reduzir em até 80% o uso de ar-condicionado na região. Raul sorriu, meio sem jeito. Não reinventei nada. Só copiei a natureza. O engenheiro pediu permissão para estudar o projeto em laboratório.
Queria registrar medições detalhadas, comparar curvas térmicas, elaborar relatórios. Voltou uma semana depois com sensores, câmeras térmicas, medidores de fluxo de ar, analisadores de umidade. E, quanto mais mídia, mais impressionado ficava. O relatório preliminar dizia: a casa apresenta comportamento térmico excepcional, mantendo temperaturas internas entre 19 graus Celsius e 23 graus Celsius durante todo o dia, mesmo sob calor extremo de 38 graus Celsius a 41 graus Celsius. O poço de ventilação apresenta fluxo natural contínuo, sem necessidade de energia mecânica. Trata-se de uma solução sustentável, eficiente e perfeitamente replicável. Quando isso se tornou público, a cidade vibrou. Finalmente, a prova científica. A confirmação indiscutível. A validação que muitos precisavam para acreditar. E o que antes era chamado de loucura agora era provado oficialmente. E ainda faltava o acontecimento que marcaria de vez a virada da história, aquele que mostraria a todos, de maneira definitiva, que a ideia de Raul não era apenas funcional. Era necessária. O ano seguinte trouxe o verão mais quente que a cidade já tinha registrado. Termômetros passavam dos 40 graus Celsius diariamente, os postes de luz estalavam com a dilatação do metal, telhas de amianto pareciam frigideiras expostas ao sol, e o consumo de energia atingiu níveis críticos. Ar-condicionados trabalharam até o limite, muitos queimaram, e a conta de luz de alguns moradores simplesmente dobrou. Foi então que, no fim de janeiro, a concessionária anunciou o inevitável: racionamento de energia por tempo indeterminado. Quarteirões inteiros ficaram sem eletricidade em horários alternados, sempre nos períodos mais quentes da tarde. Ventiladores desligavam, geladeiras falhavam, ar-condicionados paravam no meio da função. Famílias inteiras ficavam paradas no chão, suando, irritadas, exaustas. E, enquanto isso, a casa de Raul permanecia fresca. Fresca como se fosse outro país, outro clima, outro mundo. Fresca o suficiente para continuar sendo convite para quem precisava respirar. Fresca o bastante para virar o refúgio da comunidade. As pessoas batiam à porta. Posso esperar aqui um pouquinho? Tá muito quente lá fora. Só preciso respirar um minuto. Raul nunca recusou ninguém. Abriu a casa, ofereceu água, deixou que crianças corressem pela sala resfriada pelo ar subterrâneo. A sala vivia cheia, e ninguém saía reclamando. O engenheiro ambiental voltou para monitorar o sistema justamente nesse período. Colocou sensores de temperatura em vários pontos da casa e no terreno ao redor. O gráfico que ele registrou virou referência nacional. Enquanto a cidade ardia a 41 graus Celsius, o interior da casa de Raul se mantinha estável em 22 graus Celsius. 22 graus. Naturalmente. Sem energia. Sem barulho. Sem custo. Quando o racionamento piorou e a temperatura bateu um recorde histórico, 43,5 graus Celsius, a prefeitura tomou uma decisão inédita e pediu autorização para usar a casa de Raul como ponto oficial de apoio térmico para idosos e crianças durante as horas mais quentes do dia. Os mesmos que zombaram agora pediam ajuda. E Raul deu. Sem cobrar nada, sem impor regras. Era só abrir a porta, se deixar a terra fazer o trabalho dela. Aquela casa virou símbolo, virou modelo, virou inspiração. Foi nesse período crítico que os moradores decidiram agir juntos. Não era mais sobre curiosidade, era questão de sobrevivência. Formaram mutirões para construir poços de ventilação em outras residências, começaram a trocar mão de obra entre vizinhos, dividiram ferramentas, testaram medidas, padronizaram técnicas. O engenheiro ambiental montou uma apostila técnica explicando o funcionamento do sistema, e a prefeitura financiou a impressão. Logo, a cidade inteira estava com o panfleto nas mãos, circulando como se fosse ouro. Guia de Ventilação Natural Profunda, Projeto Raul Alves. O nome pegou tão forte que acabou se tornando expressão popular. Vou fazer um Raul aqui em casa. Já cavou o Raul da sua? Meu Raul ficou pronto essa semana. E, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas passaram a conversar sobre arquitetura sustentável com paixão, não como moda, não como luxo,
mas como algo que realmente funcionava. Quando o verão finalmente terminou, a cidade fez uma homenagem simbólica e plantaram uma árvore em frente à casa de Raul, com uma placa dizendo: "Aqui, um homem cavou ar fresco para todos nós." Raul chorou nesse dia. Não porque queria crédito, mas porque percebeu que algo maior havia acontecido e a comunidade tinha acordado para a força de soluções simples. A tecnologia ancestral tinha voltado. A Terra tinha vencido a máquina. E a última cena desse capítulo aconteceu meses depois. Durante uma reunião da prefeitura, discutindo novos loteamentos, um engenheiro jovem levantou a mão e sugeriu: "Acho que todas as novas casas deveriam ser obrigadas a ter um poço de ventilação como o do Raul." Silêncio na sala. Depois, um começo tímido de aplausos. Depois, aplausos fortes. Depois, unanimidade. A cidade inteira agora adotaria o sistema. E Raul, sentado no fundo da sala, apenas sorriu. Não porque fosse vaidoso, mas porque entendeu algo que nenhum dos seus críticos enxergou no começo. Quando você escuta a terra responde. E às vezes responde com ar frio. No final, o homem que todos chamaram de doido acabou deixando um legado que transformou o lugar onde viveu. Se você gosta desse tipo de história, de gente simples que resolve problemas gigantes com criatividade e coragem, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que achou. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa.